Justiça dos Estados Unidos enquadra ministro Alexandre de Moraes. Advogado de Donald Trump diz que o ministro da Suprema Corte do Brasil fez algo abusivo e totalmente ilegal e agora chegou às consequências. Nós vamos trazer aqui a fala do advogado Martim De Luca, que vai trazer uma verdadeira bomba, uma péssima notícia para o ministro Moraes e os togados que acham que podem fazer tudo o que querem e que não vai dar nada. Agora o Trump vem para cima com a sua equipe jurídica e o Moraes, entre outras penas, pode tomar uma multa multimilionária, perder novamente o visto e o direito da entrada nos Estados Unidos para ele e para sua família e ainda o pior, ter seus bens leiloados no exterior. Nós vamos trazer isso aqui agora, realmente a casa caiu. Veja aí uma entrevista que o Martim De Luca, advogado do grupo Trump Media, ele deu ali na Gazeta do Povo e você vai conferir agora. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa e nos ajudar aí a chegar a 700 mil inscritos conservadores e que querem a justiça nesse país. Veja essa matéria e voltamos em seguida. O Alexandre Moraes é uma anomalia. O que Alexandre Moraes está fazendo com a reputação do judiciário brasileiro? Um judiciário que era exemplo da América Latina. Um judiciário que era extremamente respeitado no mundo inteiro. E que uma pessoa tenha a habilidade de destruir essa reputação com uma velocidade impressionante é muito triste. O ministro Alexandre Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Então, a gente intimou ele por e-mail, assim como foi autorizado pela juíza mês passado. O Alexandre Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, que ele claramente não vai comparecer, não vai participar do processo. Então, por isso, hoje de manhã, a gente solicitou à Justiça Americana que considere ele em revelia e proceda para condenar o Alexandre Moraes pela ação da Rumble e Trump Media. Eu acho que seria o primeiro caso dessa natureza na história dos Estados Unidos. Nunca teve um juiz num outro país que tenha feito algo tão abusivo e tão obviamente ilegal. Se a gente receber uma decisão favorável e uma condena revelia, isso invalidaria futuros mandados do Alexandre Moraes nos Estados Unidos. Uma ordem de censura do exterior não pode entrar nos Estados Unidos sem passar pela justiça americana ou as autoridades americanas, e vocês vão poder chegar às suas próprias conclusões sobre se o comportamento dele mudou ou continua sendo exatamente o mesmo. Dobrando a aposta, triplicando a aposta. Sim, o que aconteceu basicamente foi que o ministro Alexandre Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Então, a gente intimou ele por e-mail, assim como foi autorizado pela juíza mês passado. Do mesmo jeito que ele intimou a Rumble, originalmente com as ordens de censura, na Flórida. E, basicamente, teve um prazo de 21 dias, o qual foi de conhecimento público, amplo conhecimento público. Os 21 dias se cumpriram o 15 de junho, que foi na segunda-feira. Justamente esse dia, aproximadamente a 1h30 da tarde, o prazo era de meia-noite, 1h30, 2 da tarde, a gente recebeu uma comunicação do escritório americano representando a AGU, nos informando que o governo do Brasil ia intervenir no caso e pedindo nosso posicionamento sobre certas questões processuais em breve. Isso com horas, né? Umas 10 horas antes de expirar o prazo. Essa noite da segunda-feira, o governo do Brasil entrou com uma moção para intervenir, etc. Mas, curiosamente, tudo o que eles apresentaram
também indica, e eles deixaram explícito, que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos, acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais. E por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervene, mas não em nome do Alexandre Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza e pelas regras dos Estados Unidos. Porém, terça também não teve novidades, quarta não teve novidades, não pediram uma prórroga, não apareceu absolutamente ninguém por ele. Então, a conclusão disso foi que ele claramente não vai comparecer, não vai participar do processo. Então, por isso, hoje de manhã, a gente solicitou à Justiça Americana que considere ele em revelia e proceda para condenar o Alexandre Moraes pela ação da Rumble Media. Excelente. Eu sei que são acontecimentos, né, diversos aí, e a gente vê uma exposição do ministro Alexandre de Moraes em diversos fatores que vão se juntando, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ouvir do senhor se isso pode ter um peso também, de repente, para a justiça americana nesse processo que envolve a Rumble. A gente recebeu aqui, conforme a apuração da nossa produção, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos chama a condenação de Eduardo Bolsonaro, aqui no Brasil, né, 2 dias atrás, de lawfare contra a oposição política. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que a condenação de Eduardo, então, foi parte de um padrão de perseguição e lawfare dos tribunais brasileiros contra a oposição política. De que forma esses outros eventos, esses outros acontecimentos internacionais, inclusive, como aquele que envolve a deputada Carla Zambelli, ajudam a expor mais a própria figura do ministro Alexandre de Moraes, que está nesse processo específico da Rumble? Faz parte do padrão. O que Eduardo Bolsonaro é acusado de fazer, se a gente tira todo o barulho político e vê simplesmente os fatos não disputados, é que o Eduardo Bolsonaro viajou para Washington, que ele se reuniu com autoridades dos Estados Unidos, em Washington, ou seja, em território americano, que ele falou coisas que aparentemente não poderia ter falado, como os abusos do Alexandre Moraes, seja com 8 de janeiro, seja com as eleições, seja com censura, seja com diversas coisas. Mas são todas coisas de conhecimento público, né? Então, na essência, o que Eduardo Bolsonaro fez, indo detrás das convicções políticas dele, foi informar autoridades americanas sobre algo que ele considerava que estava errado, sendo um deputado federal, e coisas que eram de conhecimento público, né? Mas traduzindo essas coisas, essas questões para o inglês, informando, olha, teve esse abuso, teve aquele abuso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Prestem atenção ao Brasil, prestem atenção ao que Alexandre Moraes está fazendo. Tudo em território dos Estados Unidos. E, por causa disso, ela foi condenada. Então, isso é mais uma vez atacar speech, né? A liberdade de expressão nos Estados Unidos. Pessoas, nos últimos 250 anos de liberdade que temos nos Estados Unidos de expressão, teve pessoas do mundo inteiro, acho que mais de 190 países que vêm aos Estados Unidos a reclamar, a xingar ao governo oficial ou a oposição do país que eles vêm, a se expressar politicamente, a falar, presta atenção no que está acontecendo no meu país. Estados Unidos deveria se posicionar assim ou assá. É uma coisa que acontece todos os dias. Não é nada fora do normal. E Alexandre Moraes, sendo a suposta vítima disso, fez
um caso criminal sobre algo que acontece rotinariamente com países do mundo inteiro, em Washington, todos os dias, por palavras e comunicações do Eduardo Bolsonaro em território dos Estados Unidos, com as autoridades americanas. E por isso foi condenado a 4 anos de prisão. Ironicamente, foi condenado em um tempo recorde, processo mais rápido, acho que o único processo mais rápido da história do Brasil deve ter sido o processo do pai dele. Fora isso, foi com extraordinária velocidade, obviamente com um painel, uma turma do STF que está 100% alinhada politicamente com o governo Lula e com Alexandre. E que fizeram? Condenaram o cara por falar nos Estados Unidos. Então, assim, é simplesmente sumar ao que já vem acontecendo faz muito tempo. Obviamente, sabemos e podemos ver que diversos fóruns ao redor do mundo, a ser informados sobre o que está acontecendo, começam a recusar extradições, recusar os mandados do Alexandre. Isso só vai continuar piorando, né? E a grande tragédia disso, além de suprimir a liberdade de expressão, liberdade política, é o que Alexandre de Moraes está fazendo com a reputação do judiciário brasileiro. Um judiciário que era exemplo da América Latina. Um judiciário que era extremamente respeitado no mundo inteiro. E que uma pessoa tenha a habilidade de destruir essa reputação com uma velocidade impressionante é muito triste. Doutor Martin, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui conosco hoje. Bom, se o tribunal americano concordar com os argumentos aí da Rumble e da Trump Media, continuando aí, né, o processo contra Alexandre de Moraes, o ministro, a revelia, qual vai ser o precedente importante aí que abre nesse caso em relação ao mundo? Porque nós sabemos que tem muitos juízes e muitas pessoas que têm muito interesse que essa censura continue, esses órgãos supranacionais continuem operando dentro dessas big techs. Qual que vai ser a importância desse julgamento se realmente o tribunal americano concordar com os seus argumentos? Excelente pergunta. Eu acho que seria o primeiro caso dessa natureza na história dos Estados Unidos. Sempre lembro que não é um grande mérito nosso que seja o primeiro caso, sino que isso acaba sendo o primeiro caso porque nunca teve um juiz num outro país que tenha feito algo tão abusivo e tão obviamente ilegal como que Alexandre de Moraes fez, né? Ninguém pensou em fazer algo tão óbvio de errado. Então nunca aconteceu no passado. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer no futuro. Então, Alexandre de Moraes está brindando um presente, né, à justiça americana de poder lidar com uma situação extraordinária que não tinha se manifestado no passado, para poder se pronunciar e já limitar esse tipo de abusos antes que aconteçam um com outros juízes do Brasil, que nunca aconteceu. Isso é muito importante, eu sempre ressalto isso, porque Alexandre de Moraes gosta de falar que ele está acompanhado por todos os ministros, que todo o judiciário concorda com ele, e a crua realidade é que mesmo se os outros ministros são forçados a concordar com ele ou intimados a concordar com ele, a realidade é que nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal jamais fez o que o Alexandre de Moraes fez com as ordens de censura que ele encaminhou por e-mail aos Estados Unidos. Nenhum outro juiz brasileiro que eu saiba fez isso também. Se aconteceu, deve ter sido em super segredo, porque a gente não está informado. Então, caso que não tenha acontecido em segredo, significa que ele é o único que faz essas coisas, né? E até onde a gente sabe, também não temos outras situações de juízes de outros países que tenham feito isso, que a gente esteja ciente. Então, se a gente recebe uma decisão favorável e uma condena revelia, isso invalidaria futuros mandados do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, que são da mesma natureza, e marcaria um precedente, por primeira vez na história dos Estados Unidos, que
uma ordem de censura do exterior não pode entrar nos Estados Unidos sem passar pela justiça americana ou as autoridades americanas para censurar conteúdo e o que as pessoas falam no debate público dentro do território americano. Excelente. De forma geral, o senhor acredita que, tudo que envolve Alexandre de Moraes, esse último acontecimento também, a falta de resposta dele nesse processo, pode complicar ainda mais a relação entre Brasil e Estados Unidos de uma forma geral? Olha, eu sempre espero que não, né? Nossos países são grandes amigos. Ou se você vê pesquisas públicas, né, e privadas, população dos Estados Unidos adora o Brasil. Acho que é um sentimento recíproco. Os brasileiros, todos sabemos, adoram os Estados Unidos. E esses laços de amizade têm que continuar, né? Nos, sei lá, 200 anos da história ou mais, 230 anos de história de relações diplomáticas e laços de amizade entre os dois países, não tínhamos enfrentado, a relação bilateral, acho que não tinha enfrentado um desafio tão grande como é Alexandre de Moraes. Mas ele é só uma pessoa, né? As pessoas passam, a função pública dele vai passar, e é importante que os dois lados se mantenham focados em tudo que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum, eu acho, e que entendam que o Alexandre de Moraes é uma anomalia, que gera desconforto, que gera fricção, que gera conflito, mas quando você tem um amigo, você normalmente, um sinal da amizade é você poder falar a verdade para seu amigo, né? Se você vê seu amigo fazendo algo errado, ou que está acontecendo algo errado na terra do seu amigo, você fala para ele, querido, isso aqui está errado, tem que mudar, vamos para frente, né? Então, eu acho que o que vem se desenvolvendo, mesmo que o Lula tenta de formas bastante acrobáticas e ridículas caracterizar isso como ataque na soberania, o que é basicamente um pronunciamento por diversos setores da sociedade americana, seja do governo, seja em plataformas que se recusam a continuar sofrendo esses abusos, sejam os usuários mesmos, falando para o Brasil, você tem um problema ali, esse problema tem um primeiro nome e um sobrenome, está fazendo as coisas erradas, está fazendo as coisas totalmente ilegal, vocês têm que resolver esse problema, né? E se a gente mantém essa disciplina, eu acho que esse triste episódio que é Alexandre de Moraes pode ser superado pelos dois países, sem dúvida. Doutor Márcio, eu tenho uma curiosidade, porque foi um ponto muito curioso mesmo o governo brasileiro entrar no segundo tempo, aí nos 46 minutos do segundo tempo. Eu queria saber do senhor como é que a equipe jurídica interpretou aí a manifestação do governo brasileiro, informando que não representa Alexandre de Moraes. Eu queria saber não só da equipe jurídica, mas como que o juiz ali na Flórida interpreta esse tipo de mensagem, esse tipo de interferência no último momento. Eu não posso falar pela juíza do caso, obviamente isso para o tribunal falar, não para mim, não corresponde eu falar, ou tentar interpretar o que a juíza pode ou não pode fazer. Em relação a como a gente recebeu isso, com confusão. Mas peraí. Vocês representam quem? Você representa Moraes? Não, Moraes não. A gente não representa Moraes de jeito nenhum. Tá, então vocês representam o governo do Brasil. Mas por quê? Porque o que Moraes fez são funções oficiais. Não, tudo bem, vocês podem alegar isso, mas a gente está processando ele na pessoa física porque a conduta dele e as ordens são totalmente ilegais. Mas aí, vocês representam ele pessoa física? Não, pessoa física não. E então, vocês estão aqui para defender quem? Se Rumble e Trump Media não estão processando ao governo do Brasil ou ao Brasil país. Está processando Alexandre de Moraes, pessoa física. Então, a gente recebeu isso com confusão. E agora, minuto 46 do segundo tempo,
também não entendo. Eu acho que a AGU anunciou por primeira vez que eles iam defender, que eles iam contratar o escritório, que eles iam defender o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos em março de 2025. Né? Então demoraram, não sei, 14 meses sem aparecer. E aparecem com 6 horas para vencer o prazo do último dia. E para falar que não representa Alexandre de Moraes. Então, confusão, acho que é a única interpretação. Doutor, eu sei que o senhor tem outros compromissos, né? Só queria rapidamente tirar uma dúvida que é do nosso público aqui também. O senhor, na verdade, já esclareceu para todos nós aqui em outras visitas aqui ao Sem Rodeios, que são coisas diferentes, né? Esse processo e a questão da Magnitsky, claro, mas até o nosso colega Frederico Juncker, que o senhor também conhece, que hoje não está aqui porque está fazendo uma cobertura na Colômbia, ele disse que agora ele, com esses últimos acontecimentos, especialmente esse caso, esses últimos que trouxemos aqui, todos esses últimos episódios, nem vou repeti-los aqui agora para não ficar tão desgastante, mas que ele enxerga novamente a possibilidade de repente, o quanto antes, ser aplicada novamente uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que esses últimos fatores, incluindo a questão da Rumble, podem antecipar, de repente, aí mais, trazer novamente sanções contra o ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu não posso falar, como já também mencionei no passado, não posso falar pelo governo americano. Mas o que eu sugiro para as pessoas vai para trás lá, acho que foi 30 de julho de 2025, quando o FAC anunciou as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Leia o texto do anúncio. O FAC, que é o Departamento do Tesouro americano, que é a autoridade responsável por impor as sanções, descreve exatamente por que o Alexandre de Moraes foi sancionado. Então, leia esse texto integralmente. Pense o que tem acontecido desde aquele dia 30 de julho até hoje, desde acho que as sanções sobre ele foram retiradas em dezembro de 2025. Que aconteceu de dezembro de 2025 até agora. E vocês vão poder chegar às suas próprias conclusões sobre se o comportamento dele mudou ou continuou sendo exatamente o mesmo. Dobrando a aposta, triplicando a aposta. Há 3 meses, o nosso excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou mais uma decisão inédita, assim, inédita mesmo. Ele criou a prisão humanitária domiciliar temporária. Ele generosamente concedeu que o Bolsonaro, que estava soluçando sem parar, depois de uma cirurgia, foi parar no hospital justamente porque estava sozinho no presídio e vomitou e asfixiou-se, né, respirou o próprio vômito, pudesse voltar para sua casa e ficar no cuidado da sua esposa. Só que ele permitiu isso apenas por 90 dias. É algo surreal, isso não existe. Como se em 90 dias a saúde dele fosse melhorar e ele fosse rejuvenescer, ele fosse perder os efeitos da facada e voltasse para a prisão. Bom, esse período acaba essa semana. E aí surgiu um fato novo. Quando foi determinada a prisão domiciliar do Bolsonaro, não foi exigido que ele devolvesse suas armas ou que ele não pudesse ter posse das suas armas. Armas essa que está em casa. Bolsonaro viu que uma das suas armas, ou que a sua arma não estava funcionando, estava com defeito e pediu para um assessor resolver esse problema, consertar. Foi onde ele foi parado e, curiosamente, né, foi parado e a polícia viu lá que ele estava com uma arma que estava no nome do Bolsonaro. Alexandre de Moraes considerou isso uma falta grave. Mas peraí, em momento algum foi determinado que o Bolsonaro não pudesse ter uma arma dentro da sua própria casa. Como algo pode ser considerado uma falta se não foi pedido para que algo não fosse feito? A verdade, meus amigos, está aqui a matéria. Moraes pede posição do PGR por eventual falta grave cometida por Bolsonaro. Para você que não entendeu ainda, deixa eu te explicar. Corre nos bastidores um boato fortíssimo de que há uma verdadeira possibilidade do Alexandre de Moraes voltar a ser alvo de uma Magnitsky. A Magnitsky poderá voltar a ser reestabelecida. Aí nós temos aí o caso que ele está respondendo na justiça nos Estados Unidos, a vergonha que ele passou em vários países do mundo por ter sido comprovadamente um juiz que não deu a defesa, o direito pleno à defesa, que ele está perseguindo as pessoas, que ele desrespeitou direitos humanos. Então corre uma possibilidade aí dele ser alvo novamente da Magnitsky.
E aí o Moraes já está colocando suas peças no tabuleiro. Na cabeça dele é o seguinte: se ele prender Bolsonaro, ele não sofre uma Magnitsky. Ele vai colocar a prisão do Bolsonaro, se devolver Bolsonaro para o presídio como um condicionante para que ele não seja alvo novamente da Magnitsky. Esse é o cálculo que ele está fazendo. Porque há uma real possibilidade dos Estados Unidos, principalmente agora, depois dessas asneiras que o Lula vem falando, Lula vem atacando o Donald Trump, né, e tentando cavar um tarifaço. Há uma articulação nos Estados Unidos que, ao invés de um tarifaço, ao invés de 25% de tarifa, que faça uma Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e volte a mesma coisa. Vistos, suspensos, Magnitsky para ele, para a esposa, para o escritório de advocacia, para aquele holding que ele criou, que é o Lex, né, o Instituto Lex, curiosamente chama Lex, né, o vilão, o inimigo do Superman. Então Moraes vai usar isso como barganha, carta para barganhar não ser alvo da Magnitsky. E colocou isso nas costas de quem? Do tarefeiro oficial dele, que é o Paulo Gonet. Paulo Gonet, gente, deixa eu explicar, o Brasil hoje não tem um Procurador-Geral da República. O que nós temos é uma espécie de despachante do Alexandre de Moraes, um tarefeiro. Ele faz exatamente o que o Alexandre de Moraes... Eu acho que ele nem redige as peças. O Alexandre de Moraes só manda para ele e pede para que ele assine. Essa é a impressão que o Brasil tem hoje. Nós não temos um Procurador-Geral da República. Nós temos uma espécie de assessor de luxo do Alexandre de Moraes sentado na cadeira da Procuradoria-Geral da República. E é isso que o Moraes vai fazer. Essa é a jogada dele. Ó, tô com ele aqui para ser preso. Se vier Magnitsky, eu prendo o Bolsonaro de novo. Eu jogo ele no presídio. Aí pode ser que ele não opte pela papudinha, jogue para um outro... A gente não sabe o que esse cara pode fazer. Só que o que a gente sabe é... Bolsonaro está numa situação de saúde debilitada, acabou de fazer uma cirurgia no ombro, tá? Não tem mobilidade do ombro, do braço direito, soluça sem parar por vários dias, tem momentos ali, um dia ou outro que ele tem um pouco de paz, mas é um soluço constante, refluxo. É muita maldade, cara. Eu fico pensando, como que alguém pode ser tão perverso, tão mal? Mas isso tudo é algo que o Moraes cavou e vem cavando desde 2019, onde ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse, que não teria consequências. Mas vai ter. Infelizmente, eu só espero que o nosso capitão, o nosso presidente Bolsonaro não seja vítima, né? Não seja... Cara, ver ele sendo usado dessa maneira. O Moraes vai pagar por tudo isso que ele está fazendo. Ele vai pagar. Pode ser só ano que vem, com a maioria no Senado, mas ele vai pagar. Pois é, realmente, pessoal, o Donald Trump, ele sempre entra numa briga, numa parada, sempre para ganhar. E o arsenal dele é gigantesco, tanto político, econômico e de outras fontes mais. O Donald Trump, pessoal, entrou nessa batalha com o ditador da toga, como assim é chamado por muitos parlamentares ali em Brasília, e ele não vai recuar. O Martin De Luca, ele é advogado do grupo Trump Media e ele é advogado também da Rumble, que é aquela plataforma de rede social que foi enquadrada, foi perseguida, censurada, principalmente nas últimas eleições aqui no Brasil. E agora, por que esse caso vem à tona novamente? Porque estamos chegando novamente ao processo eleitoral aqui no Brasil e, é claro, todos sabem, isso já é notório, que o Donald Trump quer sim que a direita venha voltar aqui no Brasil. Então agora ele começou a fazer pressão frente ao Alexandre de Moraes. Teve esse processo aí, o Alexandre de Moraes não compareceu, não apresentou defesa. A AGU, que é ali que defende o governo, né, o executivo, que é o advogado-geral da União, eles tentaram se manifestar de alguma forma, mas eles não podem defender uma pessoa física, um CPF, eles só podem defender a União. E aí criou-se esse embate aí. Agora, você já pensou, nós cidadãos que pagamos impostos e um imposto muito alto, nós temos que pagar um processo para defender o Alexandre de Moraes através da AGU? Isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo. Tomara que o Donald Trump consiga realmente, pelo menos, fazer o cidadão colocar a mão na consciência, né, e retroceder, né, e não dobrar a aposta como ele tem feito. Agora, algo que aconteceu essa semana, na verdade foi até ontem, né, após o Jogo do Brasil, algo muito interessante, foi uma fala, né, um vídeo, na verdade, extenso,
da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E preste atenção como que este vídeo, essa declaração bombástica da Michele Bolsonaro sobre o Flávio Bolsonaro, tem a ver com isso aqui que nós estamos tratando, que é esse vídeo mostrando o advogado de Donald Trump. Preste atenção, pessoal. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Quando ele estava lá atrás, em prisão domiciliar ainda, e foi levado para a Papudinha, ali em Brasília, né? Primeiro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, depois foi para a Papudinha. Naquela ocasião, o que aconteceu? A Michele Bolsonaro, inclusive, relatou nesse vídeo que ela soltou ontem, que ele deu um surto, o Jair Bolsonaro deu um surto lá de nervosismo, né? Porque a situação, todo mundo chega numa hora que a pessoa estoura, ele é ser humano. E aí ele foi mexer na tornozeleira, pegou ali uma chave de fenda, uma faca, alguma coisa, e foi mexer na tornozeleira. Apitou lá na Polícia Federal. Então eles vieram, por ordem do Moraes, e levaram ele para a Superintendência da Polícia Federal e posteriormente para a Papudinha. O que acontece, pessoal? Agora essa situação vem à tona de novo e a Michele Bolsonaro grava um vídeo de quase meia hora falando sobre várias coisas, mas entre elas cutucando o Flávio Bolsonaro. Eu tenho para mim, e alguns cientistas políticos e analistas, comentaristas estão falando sobre isso, que o Moraes poderia estar negociando e chantageando com a Michele Bolsonaro sobre a permanência da prisão do Bolsonaro, prisão domiciliar. Por quê? Preste atenção, pessoal. Se ele está recebendo um ataque vindo de fora, uma pressão vindo de fora dos Estados Unidos, ele vai reagir de alguma forma. O mais sensato seria ele entrar com um advogado ali frente a essa acusação e para se defender, mostrar as provas e tudo mais. Mas ele não fez. Então ele vai por um outro caminho. Qual que é o outro caminho? Ele vai rebater usando Jair Bolsonaro como escudo. Ou seja, olha, em outras palavras, traduzindo, ô Trump, se você continuar vindo para cima, eu vou pegar o Jair Bolsonaro e vou voltar com ele para o presídio. E aí o estado de saúde dele pode piorar. E aí, de repente, vem a Michele Bolsonaro gravando um vídeo de 30 minutos pedindo ali, né, ajuda, né, pedindo atenção e falando que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Seria, então, uma forma do Moraes falar, olha, se você, Trump, vier para cima de mim, eu vou acabar com a candidatura e com a campanha do Flávio Bolsonaro, através da Michele Bolsonaro. Olha que treta, pessoal. Parece uma confusão, uma salada, mas está tudo ligado. A política, ela é toda ligada uma coisa com a outra. Então, o Moraes parece que para se defender, agora ele está atacando o próprio Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Tudo por causa dessas ações ali da Trump Media, da Rumble. E o que acontece, pessoal? O povo brasileiro, ele acha que lá fora é tudo bagunçado como acontece aqui no Brasil. E não é, pessoal, não é. Olha só, essa ação que está sendo impetrada ali nos Estados Unidos, porque cidadãos americanos e uma empresa americana foi prejudicada aqui em solo brasileiro, isso vai ter consequência. Recentemente nós tivemos um jornalista, né, humorista, jornalista, sabe-se lá o que ele é, da Cazé TV, do canal esportivo Cazé TV, ele ali nos Estados Unidos agora, durante a Copa, o que ele fez? Ele estava na rua fazendo ali com o seu microfone uma entrevista, fazendo ali as suas intervenções, e de repente tinha uns policiais ali e ele foi brincar com o policial, foi fazer uma chacota, né, uma piada com o policial. O policial não gostou, botou ele para dentro do camburão e levou ele para a delegacia. Ou seja, ele teve que prestar esclarecimentos, quase correndo o risco até de ser deportado ali de Nova York, direto dos Estados Unidos para o Brasil. Acabou que eles conseguiram resolver, mas isso explica o quê? O povo brasileiro vai lá fora e acha que é bagunçado, igual acontece aqui na justiça, onde você dorme com uma lei, quando você acorda tem outra lei vigorando. É uma insegurança jurídica terrível. E os poderosos são sempre beneficiados na justiça, e aqueles que escrevem com batom numa estátua "perdeu mané", pega 14 anos de prisão e fica sem ver seus 2 filhos aí por vários anos, né? Então o que acontece, pessoal? Talvez
né, o Moraes e a sua trupe, está achando que não vai dar nada e que vai ficar por isso mesmo, só porque já passaram 4 anos das eleições de 2022, quando aconteceram os fatos com essas empresas norte-americanas. Talvez eles acham que não vai dar nada, mas vai sim, e nós vamos contar essa história aqui. Por isso que você deve se inscrever aqui no canal, para você ficar sabendo de tudo que nós vamos mostrar aqui. O advogado Martin De Luca, inclusive, que é americano, mas fala português muito bem, está aqui para defender os direitos das empresas norte-americanas. E é bom que essa situação venha à tona mesmo, por quê? Para mostrar, pessoal, que tem como você ter um país que realmente respeita a justiça. E os Estados Unidos, isso acontece. Lá você pode ser branco, pode ser preto, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser gordo, pode ser magro. Você vai ter que prestar conta para a justiça. E tomara que isso também aconteça por aqui. O que você acha disso? Será que vai acabar em pizza ou que o Moraes vai ter que responder por tudo isso que aconteceu aqui? Coloque seus comentários aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, pessoal. Estamos chegando a 700 mil inscritos conservadores e vamos sim buscar uma faxina geral nos 3 poderes em Brasília. E eu conto com a sua ajuda, totalmente gratuito. Você sabia que tem muitas pessoas que nos assistem até aqui e que ainda não são inscritos no nosso canal? Isso é um pecado, pessoal. Você está ficando sem receber os nossos conteúdos, nossos vídeos que nós mandamos aqui todo dia. Então aproveite agora e se inscreva gratuitamente, não paga nada e você que sai ganhando. Vamos ficando por aqui e até a próxima.